CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzáquer. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. CBN Agro Entrevista. Legal, de volta, 8 horas mais 35 minutos, como a gente sempre faz no último ou no segundo bloco do programa, segundo e último, a gente bate um papo com o entrevistado ligado ao setor rural. E a gente vai trazer aqui um tema muito importante, fundamental, porque nos últimos dias a gente teve aí uma situação que está impactando até hoje. Nós trouxemos agora há pouco, né, que foram aqueles 2 casos atípicos de vaca louca. O nome da doença é feio, né? Encefalopatia espongiforme bovina. Vaca louca. Olha o tamanho do nome da doença, tecnicamente aqui. A gente já viveu aí a gente está vivendo, né? Esse surto aí de coronavírus, né? Que foi um grande problema mundial. Inclusive, coronavírus também é transmitido de animal para pessoas, né, Giovana? Parece que é proveniente de um animal, né? Tem inclusive até vacina os animais nas vacinas tem as vacinas contra o coronavírus. Mas esse tipo de coronavírus dos animais é outro... Não foi assim que surgiu lá na China? Alguém comeu um tal de pangolim, comeu morcego e aí nós ficamos com... Então, olha aí, ó, tá vendo a questão sanitária animal? Então a gente vai saber sobre isso. Vamos bater um papo sobre essas questões e claro que a nossa preocupação, no nosso caso, é falar do impacto econômico que isso traz para a balança comercial brasileira e também do agro. A gente vai bater um papo agora por vídeo, né, com o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Certificação por Auditoria e Rastreabilidade, a ABICAR, que é o Aécio Flores. Já está conosco aí, Gerson? Isso. Aécio, bom dia. Bom dia, tudo bom, Éder? Tranquilo, e você? Como é que você está? Tudo bem, cara. Legal, você está em São Paulo? Bom dia para Bianca também, que está aí junto, né? Giovana, desculpa. Giovana. Falei com ela mais cedo antes e não decorei o nome, desculpa. É que ela gostaria de ser chamada Bianca, mas foi Giovana. Tá legal. Você está em São Paulo, Aécio? Não, estou aqui em Porto Alegre. Na verdade, estou no interior aqui. Estou em Canela nesse momento. Tá chovendo por aí esses dias, não? Tá, mas aqui tá frio, é serra, né? Então aqui dá um pouco de frio. Maravilha. Que bom, viu? Que bom. E é bom a gente conversar também por esse sistema agora de internet. Facilitou o rádio, né? O rádio mudou demais. Tô vendo ele lá no vídeo, tô vendo ele. O rádio ficou ao vivo agora e a cores. Ficou bom demais. Bom, vamos falar sobre esse tema, sobre esse assunto. A gente já trouxe aí os impactos dessa vaca louca aí, porque a China não quer comprar, tá irredutível, né? Essa questão desses 2 casos que nós tivemos, não é, Aécio? É uma situação complexa, né? Porque a China hoje é responsável por mais de 60% da compra da carne que é exportada do Brasil, né? E a gente já está, vamos dizer assim, há mais ou menos um mês que a China não se manifesta quanto à retomada. A própria OIE já disse que as explicações do Brasil elas estão todas satisfatórias, que é um caso de vaca louca típica. Na verdade, foi em 2 animais muito velhos que aconteceu isso, num exame antemortem. Mas a China ainda não deu o sinal positivo para a retomada da exportação. No início até se pensava que era um movimento mais comercial para realmente baixar a arroba como baixou. Mas a questão hoje é que a gente poderia ter dado uma resposta melhor no processo. Como a gente fala muito e defende muito na ABICAR, se a gente usasse as ferramentas de rastreabilidade e certificação que a gente já possui, já aplica no país, como uma ferramenta mais aplicada para a questão de segurança alimentar, né? Porque um animal rastreado, tu consegue individualizar ele, tu consegue criar um cerco sanitário mais eficiente e isolar ele do resto do conjunto de animais. Por exemplo, esses casos de vaca louca típica aconteceram em animais que tu não tem a procedência deles, não sabe por onde eles conviveram com quem,
então tu não consegue isolar aquele animal específico, tu acaba tendo que expandir a tua unidade para a propriedade, da propriedade vai para a cidade, da cidade para o estado, e no fim acaba fechando o país, como foi o caso que aconteceu hoje com China e com alguns frigoríficos de Minas Gerais, que a Arábia Saudita também já embargou e não está fazendo nenhuma compra, né? Então, a gente hoje tem a rastreabilidade muito baseada numa ferramenta comercial pela questão do acordo sanitário, mas ela é uma ferramenta excelente para a segurança alimentar, é muito aplicada para isso, e tu conseguir fazer o traceback num produto como esse, que dá um impacto de, imagina, mais de metade do volume exportado brasileiro vai para a China, seria fundamental numa resposta sanitária nesse momento. Uhum. Aécio, você disse dessa questão do acordo comercial, né, que é feito entre o Brasil, entre o comprador e o vendedor, enfim. A gente teve a China suspendendo as compras da carne bovina aqui do Brasil, mas, por exemplo, alguns países da União Europeia que compram aqui do Brasil não suspenderam, ou, ao que parece, sim. continuam comprando. Como que é essa questão do controle com relação à segurança alimentar, com relação à segurança da produção? Como que é mesmo por conta do acordo? Na verdade, são acordos sanitários, né? Então, o acordo sanitário que tem hoje junto com a União Europeia, ele é baseado num processo que a gente chama de SISBOV, que é um processo de certificação com identificação individual de todos os rebanhos, todos os animais da propriedade, todo o rebanho da propriedade. Então isso gera uma segurança e gera um processo de resposta muito rápido para qualquer tipo de enfermidade ou problema que aconteça num processo de exportação. Então esse teu exemplo é muito interessante, Giovana, porque tu mostra claramente a diferença do mercado, né? Tu pega um mercado que tem um critério grande, já tem um acordo sanitário forte como é a União Europeia, ele não se abala por um processo como aconteceu agora com esses casos de vaca louca típica, né? E já um processo que fica num acordo sanitário, que é o animal tem que ser identificado desde o nascimento, que é o caso da China, e tem que ter 30 meses, e às vezes não, pelo volume, tu não consegue ter um rigor maior no processo de controle, tu acaba agora perdendo. Acho que o Éder foi muito feliz na colocação que ele deu antes, da questão de tu colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Que é uma coisa que se fala muito, a gente escuta os nossos pais falando isso para nós e assim por diante, mas é uma coisa muito real, né? Hoje teve muito pecuarista e principalmente a indústria frigorífica que apostou todos os seus ovos no mercado China, realmente por ser um mercado pujante, por ser um mercado grande, né? E a gente tem todo esse conhecimento que paga e a gente também sabe que eles estavam com um problema com a principal proteína deles, que é a proteína de suíno, né? Eles tiveram lá aquele caso de ter que exterminar o rebanho suíno do país. E isso gerou essa compra de proteína da China no mundo. E para o Brasil ficou muito bom, né? Só que quando corta fica muito ruim, porque tu tem a dependência de mais de metade da exportação para um único mercado. Uhum. Olha, deixa eu aproveitar aqui, você, quando começou a falar, você abordou a questão de... Todo mundo pensou que era uma estratégia de mercado interno de frigoríficos para derrubar a arroba do boi. Eu mesmo confesso que fui um dos que pensou, e eu falei isso aqui no programa, né? Que era mais uma estratégia, porque cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Porque a gente já viu isso acontecer várias outras vezes aqui no mercado interno. Eu cheguei a falar isso por várias vezes, que era uma estratégia de mercado dos frigoríficos para derrubar o preço da arroba aqui no Brasil, que vinha crescendo. Até falei no começo do programa que analistas estavam falando que a arroba ia chegar a 360 no final deste ano e de repente caiu. Eu até quero aqui pedir desculpas, né, para os nossos ouvintes por ter feito essa afirmação, mas eu fiz isso baseado no que já aconteceu anteriormente. Peço também desculpas aí à indústria frigorífica brasileira por ter falado isso dessa forma, né? Mas a gente, é claro que tem estratégia sim, mas do outro lado do mundo, tem uma estratégia lá da China. Agora, mudando um pouquinho de assunto, já pedi desculpa, já estou aqui, né? Livre, já não vou mais para o inferno. Eu quero trazer com você um assunto aqui. Você usou a palavra critério e acordos, em especial com a União Europeia. A pergunta é, cada país tem um protocolo sanitário diferente, é isso?
Na verdade, eles fazem uma negociação por bloco, né? Então é por região. Até agora, no caso da União Europeia, a gente vai ter uma diferenciação com a questão do BRICS, da saída da Inglaterra e do Reino Unido da União Europeia. Eles vão ter um acordo muito similar ao Sysbov, mas vai ser paralelo. Ele vai ser um acordo sanitário específico. Não vai ser um acordo como um bloco como todo, como hoje o Brasil tem com a União Europeia. Então, cada país tem o seu critério dentro do processo. Chile, Estados Unidos, tem um acordo sanitário fechado entre as entidades. E, no caso, hoje, o que a gente hoje está batalhando dentro da associação? Que a gente comece a criar critérios para dar resposta mais rápida, né? A rastreabilidade e a certificação hoje são uma resposta rápida e eficiente para o processo, e a gente acredita que o Brasil como todo, é visto como o grande celeiro do mundo há bastante tempo, e a gente vende isso no mercado agro, né? Porque a gente sabe do potencial que o nosso país tem para esse setor. Mas a grande questão é que a gente tem que estar mais preparado para dar respostas mais eficientes. Não é uma questão de fazer terra arrasada com o que acontece no país, porque muito se fala de desmatamento, muito se fala de trabalho indevido, área desapropriada, mas a gente hoje tem condições de dar essas respostas com muita eficiência em cima do animal que é exportado, do produto que é exportado brasileiro, dentro de um processo de agregar informação, que é o caso da rastreabilidade de certificação, que aquele produto não vem de área de desmatamento, não vem de área de preservação, não era de área indígena, que é o que se vende de forma negativa hoje no país para fora, né? E isso é muito ruim para o mercado, e essa cobrança ela está vindo. Ela vai vir cada vez mais forte, e eu acho que a gente tem que estar sempre muito preparado para não ter esse tipo de susto como a gente teve na China agora, que simplesmente parou de comercializar, era para ter voltado há uns 20 dias atrás, não voltou ainda, não se manifestou, e a gente está nessa, vamos dizer assim, tem frigorífico fechado, produtor com boi apartado para vender para a China, e já está tendo um prejuízo enorme em cima desse processo. Entendi. Eu estou aqui, você vai conversando e a cabeça da gente vai criando aqui uma série de interrogações, né? Uma série de interrogações. Sobre a questão da rastreabilidade, a gente vê assim constantemente informações. Frigoríficos que são autorizados para exportar para a China, tiveram aí o cancelamento, exportação e tal. O que é autorizado exportar? O frigorífico ou a fazenda? A fazenda também ela recebe autorização para exportação, ou só o frigorífico que recebe? Como é que funciona essa dinâmica de exportação, de autorização de exportação? Uma coisa é o frigorífico. O frigorífico é uma unidade fabril que ela tem uma autorização para produzir, para abater animais que vão para exportação. E a outra coisa é a matéria-prima do que o frigorífico utiliza, ela está certificada para exportação, que é no caso de uso específico da União Europeia hoje. Hoje a matéria-prima que é processada no frigorífico, ou seja, o boi, ele é proveniente de uma propriedade certificada, onde todos os animais são rastreados e, por sua vez, certificados para fazer a exportação para a União Europeia. Então, um conjunto de matéria-prima e indústria de processamentos certificada e aprovada para fazer o processo de comercialização posterior. Um animal hoje que vai num frigorífico habilitado para a União Europeia, mas se ele não está habilitado para exportação, ele não pode ser enviado para a União Europeia, ele vai para outro mercado, né? E a gente, dentro da associação, batalha que a gente tenha um critério de segurança da rastreabilidade, que hoje ela fornece, no caso de uso para a União Europeia, para todos os mercados e principalmente para o mercado interno, porque a gente também precisa ter segurança no alimento que a gente consome. Entendi. Agora... Pode falar, Edu. Vai lá, é você. Agora, Écio, você está citando sobre essa questão desse uso da rastreabilidade para essa questão da segurança alimentar. Eu gostaria que você explicasse como é feita essa rastreabilidade, como que acontece, né? Porque muita gente não entende, a gente sabe, fala, né, sobre rastreabilidade, mas eu gostaria que você explicasse o que é. Assim, Giovana, eu vou separar, primeiro eu vou fazer um parênteses específico, que muita gente hoje, quando se fala em rastreabilidade, pensa, é um custo a mais que eu vou ter na minha produção, estão fazendo um processo onde eu vou ter que gastar mais, vou ter que criar mais controle. Hoje a gente tem um pensamento que a gente tenta colocar junto com o produtor rural, que a rastreabilidade e a certificação ela não é um custo, ela é um investimento.
né? E a gente consegue comprovar isso no processo onde o produtor investe um valor específico para fazer o processo e ele tem um retorno, às vezes no primeiro ou no segundo ano, de 70% a 80% a mais, entendeu? Dependente do percentual de desfruto, sobre o que ele investiu. Então, se a gente fosse vender hoje a rastreabilidade como se fosse um produto de mercado financeiro, a gente já está colocando uma rentabilidade em cima do valor investido de quase 80% em cima disso no primeiro ano. Então, tu imagina hoje uma carteira que te oferecesse 80% de rentabilidade em cima que tu investiu. E ela ia se tornar muito atrativa dentro do processo, né? E em paralelo, o que tu perguntou, que eu acho que é muito pertinente, Giovana, as pessoas às vezes, a gente tem que desmistificar o processo da rastreabilidade animal. Porque hoje, o que acontece? O produtor, na sua maioria, o produtor que faz um produto, que faz uma produção para abate, ele já identifica o seu rebanho. Então ele já tem uma identificação para o controle dele de pastagem, para saber a aeragem, para saber qual é o tipo de animal que ele tem a campo. Se a gente anexar isso a um controle de rastreamento com o número oficial do Ministério da Agricultura, a gente consegue colocar ele dentro de um programa onde a certificadora vai fazer um monitoramento em cima desses animais. Tu vai ter uma questão onde todos os animais vão ser controlados, suas entradas e saídas na propriedade. A propriedade vai estar com um processo de manejo certificado e a gente vai conseguir dar uma segurança no processo onde aquele animal que está lá, o número XYZ, vou usar um número exemplo assim, ou o número 1, 2, 3, 4, 5, eu sei com quem que ele conviveu, por onde que ele teve na vida dele, ou seja, quais são as propriedades que ele pode ter passado até chegar nessa unidade de processamento para exportação, e conseguir fazer o traceback caso venha acontecer algum problema sanitário ou algum problema específico em cima daquele animal. Então, a rastreabilidade em si, ela é um processo que ela já está hoje no dia a dia do campo. Ela precisa ser desmistificada para a utilização de um número oficial do governo, para ter esse controle específico, para a gente conseguir colocar essa informação lá fora e dar uma segurança maior para o produto que vai ser vendido. Ou seja, para fazer valer o investimento do produtor em cima daquele produto que ele está rastreando e está certificando para a questão de agregação de valor com informação para uma venda melhor, uma venda mais qualificada. Legal. Bom, Aécio, a gente vai para o intervalo comercial, mas a Giovana quer deixar uma pergunta para você. Depois do intervalo a gente volta e você já responde para a gente essa pergunta. Na verdade, foi sobre aquilo que você já trouxe para a gente aqui, já falou para a gente, e a gente quer depois saber sobre esse assunto aí, né, Giovana? Aécio, você disse muito sobre essa questão de que precisamos estar preparados para dar respostas rápidas, né, em situações como essa dos embargos da China, né? A gente gostaria que você explicasse, então, traduzisse o que é estar preparado para essas situações. Depois do intervalo comercial. Nós voltamos em instantes. Maravilha. Estamos de volta, então, com o programa CBN Agro. Hoje nós estamos falando sobre rastreabilidade animal, sobre a segurança do alimento que é produzido, né, que chega à nossa mesa. E estamos conversando aqui com o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Certificação por Auditoria e Rastreabilidade, a ABICAR, Aécio Flores. Bom, Aécio, nós saímos para o intervalo, né, com uma pergunta aí no ar para você sobre essa questão da preparação, né? Preparação para dar respostas rápidas em situações como essa, em que a China suspendeu as compras de carne bovina do país, enfim. E aí, a gente gostaria que você explicasse, então, o que é estar preparado. O que a gente considera hoje estar preparado? Eu primeiro vou fazer um contexto, assim, Giovanni, para a gente mostrar um pouco do parâmetro que a gente está vivendo hoje. A gente está com uma política socioambiental fragilizada dentro do país. A gente é vendido como um dos maiores desmatamentos do mundo. A Amazônia, todo dia a gente vê sangrando ela na televisão, vários campos de futebol sendo desmatados por dia, assim por diante. Então a gente tem uma premência que essa cobrança ela vai vir do mercado externo. Ela vai vir uma cobrança mais forte em cima das questões ambientais, das questões socioeconômicas, que podem afetar o processo de onde o nosso produto, principalmente o produto carne, está sendo produzido.
Então, o que a gente considera hoje estar preparado? É uma coisa que a gente defende muito na associação e a gente defende muito na empresa, na minha empresa, que é na Planejar, tá? A gente defende que a gente hoje tem condições já de entregar informações valiosas em cima do produto hoje rastreado e certificado por nós, dentro dos associados da Bicar e dentro da minha própria empresa. Que seria o quê? Além da informação de onde aquele animal nasceu, por onde ele conviveu e com quem ele conviveu durante a vida até o abate, a gente tem como agregar valor de informação para dizer que aquela área onde ele viveu é uma área onde não tem desmatamento, que não foi desmatado, que não é uma área indígena, ou seja, já colocar no processo rastreado, no produto rastreado certificado, agregar informações socioambientais em cima do processo para oferecer essa resposta antecipada a um mercado que vai estar nos cobrando isso e vai vir numa cobrança mais forte dentro de alguns meses, ou acredito no próprio ano que vem. Porque isso pega muito, é um movimento que está muito forte no mundo, a questão ambiental. A gente é muito notado com isso no mundo e isso pode se criar alguma barreira comercial em cima desse processo, e é isso que a gente não quer. Então hoje o estar preparado é uma campanha que a gente faz dentro da associação, as empresas junto com os produtores, para a gente já começar a ter respostas efetivas para perguntas que vão ser realizadas daqui a pouco. Não vinha uma exigência e a gente para tudo no Brasil, se preparem agora para dar essas respostas e depois a gente vai avaliar se a gente vai comprar de vocês ou não. Porque a gente defende muito o seguinte: o Brasil tem hoje, no último censo, 218 milhões de cabeças de gado. Então a gente tem, com certeza, o maior rebanho comercial do mundo. Não tem por que a gente não estar preparado e valorizar o nosso processo de certificação e rastreabilidade. Se fala muito, temos que copiar o modelo uruguaio, temos que copiar o modelo canadense, temos que copiar o modelo australiano. São rebanhos muito distintos. O Brasil é um país continental. Como é que a gente vai copiar o modelo uruguaio que tem 14 milhões de cabeças, entendeu? Isso dá menos do que um estado brasileiro. Se a gente for pensar no Pará, tem mais de 25 milhões de cabeças de gado. Mato Grosso do Sul, por consequência, 20 milhões de cabeças de gado. Não dá para a gente copiar o modelo externo, a gente tem que valorizar o nosso. E a gente hoje no Brasil, esses dias eu parafraseei um processo que a Apple fez. Quando a Apple criou o iPhone, que mudou a forma de como a gente usa o telefone celular, ela pegou várias tecnologias já existentes e juntou num produto só. No caso da rastreabilidade, a gente defende a mesma coisa. A gente já tem controle por mapa, a gente já tem controle por questão geográfica, a gente já tem controle de rastreabilidade individual. A gente pode juntar todos esses controles específicos e oferecer uma resposta rápida e eficiente para o nosso mercado comprador, sem ficar com, vamos avaliar, vamos fazer. Não, tá aqui a resposta. Tipo, pegando esse exemplo do caso de vaca louca típica, entendeu? O que aconteceu? Esse animal de vaca louca, ele conviveu com tais animais que estão isolados, ele passou tanto tempo nessa propriedade que está isolada, entendeu? E ela não tem mais influência em nenhum outro animal que vai ser exportado. Ou seja, a gente podia dar uma informação rápida, uma informação muito eficiente e que não deixa margem para nenhum tipo de, não, mas e se acontecer? Não, tá tudo mapeado, está tudo controlado e o processo é 100% monitorado, que isso é que dá uma eficiência muito grande na segurança e no processo de informação que tu põe para fora. Legal. Aécio, bom, nosso tempo acabou aqui porque vem aí o repórter CBN, depois vem o Paulo Cruz. Vamos combinar a gente voltar outra vez? O papo está tão bom, tão interessante, tão informativo, a gente pode marcar novamente, viu? O que você acha? Não tem problema, fico à disposição sempre, Éder e Giovana. Só entrar em contato. Legal. Maravilha. Você cria cavalo crioulo? Não crio cavalo crioulo, Né? Tem uma tradição muito forte aqui no Sul, são o que mais se fala aqui, mas não sou criador de cavalo crioulo. É que vai ter uma prova aqui agora, mês que vem, novembro, aqui, uma prova grande do cavalo crioulo aqui, vai ter o criolaço aqui.
Então, lembrei aqui. Tá bom, meu amigo, obrigado. A gente vai voltar a conversar aqui no programa. Vou pedir para a gente marcar novamente, porque o tema é muito importante. Acho que ainda falta muito para a gente trazer mais informações sobre essa questão do avanço do Brasil nas questões sanitárias para o mercado nacional e também, claro que principalmente internacional. Tá bom? E eu quero acionar vocês mais uma vez. Tá ok. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Tá certo. Obrigado, Aécio. Grande abraço. Valeu. Abraço, Giovana. Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Show. 9h01, a gente vai para o repórter CBN. Depois vem o Paulo Cruz acelerando a 1.000 por hora. Mais um programa concluído então, Éder? Com louvor. Com louvor. Maravilha, gente. Obrigado. Tchau. Até obrigado. mais. Até mais. CBN Agro, com Éder Campos e Giovana Dalzacker. Oferecimento 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho.